Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir e guardar a sua palavra, como prova de que amamos ao Senhor. A sua palavra nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulos 16, 17, 18 e 19. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 16. Enviai os cordeiros como tributo ao governante da terra de Sela, atravessando o deserto até o monte Sião, como pássaros em fuga, como ninhada dispersa. Tais são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Formai um conselho, tomai uma decisão. Em pleno meio-dia, estende a tua sombra como a noite. Esconde os dispersos, não reveles o paradeiro dos que fogem. Que os refugiados moabitas possam viver sob tua proteção. Sê para eles fortaleza e abrigo contra o destruidor. O opressor há de ser exterminado, a destruição terá fim e o agressor será eliminado da terra. Sendo assim, em compaixão será estabelecido um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na casa de Davi, um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe, da sua altivez sem limites, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Eis porque os moabitas choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas, doces recordações de Ki-Haresete. Eis que as lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se por toda parte e chegavam até o mar. Por este motivo, derramo o meu pranto como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Rego-te como as minhas lágrimas, Esbom, e a ti, Eleale, pois os brados de alegria por seus frutos e por suas colheitas já não podem ser mais ouvidos. Desapareceram a satisfação e a alegria dos teus pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, porquanto fiz cessar os gritos de júbilo. Eis a razão porque as minhas entranhas gemem como a harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Quis-Heres. Ver-se-á Moabe a fatigar-se sobre os lugares altos e a entrar no seu santuário para rogar, contudo sem nada conseguir. Essa é, pois, a palavra que Yahvé, o Senhor, já havia dirigido a Moabe. E agora Yahvé lhe diz assim: dentro de 3 anos e nem um dia mais, como em um contrato de trabalho, a glória de Moabe e toda a sua grande população serão reduzidas a nada, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Isaías, capítulo 17. Oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á a um monte de escombros. As suas cidades abandonadas para sempre pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas. Anuncia Yahvé, o Senhor dos exércitos. Naquele dia,
sucederá que a glória de Jacó definhará e a gordura do seu corpo se esvairá. Tudo se passará como quando o ceifeiro colhe o trigo, quando os seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia Yahvé, o Deus de Israel. Naquele grande dia, os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não tornarão a atentar para os altares, obras de suas mãos, e não mais darão a menor atenção às estelas sagradas, aos postes ídolos e aos altares de incenso, fruto de sua arte. Naquele dia, as suas fortalezas, cidades de refúgio, que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será total desolação, visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Tu te pões a formar plantações com videiras importadas e de efêmero deleite. No dia em que as plantas, tu as fazes crescer. Na manhã seguinte, fazes com que elas floresçam. Contudo, não haverá colheita no dia do mal e do lamento, da dor incurável. Ai, eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos, de povos em tumulto, como o agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam, como as grandes ondas do mar revolto, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha por sobre as colinas, como galhos arrancados das árvores pela ventania. Ao entardecer, sobreveio o inesperado e o susto. Antes do raiar da aurora, já não haverá mais nada nem ninguém. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daqueles que nos roubam. Isaías capítulo 18. Ai da terra do zumbido dos gafanhotos, que fica além dos rios de Cuxi, Etiópia, que manda mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Ide, velozes emissários, a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, a um povo temido pelos que estão ao seu redor, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é sulcada por muitos rios. Todos vós, habitantes do mundo, vós moradores da terra, quando se erguer um sinal nos montes, haveis de ver, quando ressoar o toque do chofar, o som da trombeta, haveis de ouvir. Porquanto, assim diz Yahvé o Senhor, eis que me conservarei em paz na minha habitação, nos céus, e observarei tranquilo, como o ardor calmo e reluzente do sol em plena luz do dia, como uma densa nuvem de orvalho que vai cobrindo toda a terra sob o calor que faz no tempo da ceifa. Assim, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e retirará os ramos mais longos. Mas tudo será abandonado às aves de rapina das montanhas e aos animais selvagens. Os abutres se alimentarão deles durante todo aquele verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquele tempo, ofertas serão trazidas a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante,
um povo temido pelos povos vizinhos e mesmo por nações distantes, povo agressivo e de fala estrangeira, cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao Monte Sião, onde habita o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 19. Palavras de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Eis que incitarei egípcio contra egípcio, cada um batalhará contra seu próprio irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado do seu íntimo. Confundirei o seu conselho e reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos. Consultarão seus ídolos necromantes, médios, adivinhos e até ilusionistas. Então eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, e um rei cruel e violento dominará sobre eles. Oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos. As águas se esvairão do mar, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana e o junco se cobrirão de praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for plantado ao longo do Nilo ressecará, se dispersará com os ventos e se extinguirá. Os pescadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo, e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham o linho e os tecelões de algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão, e todos os assalariados muito se abaterão. Na verdade, os príncipes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao faraó: sou filho de sábios, discípulo de grandes reis da antiguidade. Ora, onde estão os teus sábios? Que anunciem então, para que se saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoan, e os príncipes de Memfis foram iludidos. Os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mal. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador. Com suas almas em estado de confusão, desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres, tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Yahvé, o Senhor dos Exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão língua de Canaã.
e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, este lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios, naquele grande dia, conhecerão Yahvé e o servirão com sacrifícios e oblações, ofertas de cereais. Renderão votos a Yahvé, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará, e assim eles se voltarão para adorar ao Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas orações, e lhes ministrará cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Portanto, naquele dia, Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará esta palavra abençoadora. Bendita seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, povo escolhido. A nossa leitura de amanhã será no livro do profeta Isaías, capítulos 20, 21, 22 e 23. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue te abençoando. Um abraço.